Irmãos, a graça e a paz. Bom estar na casa de Deus, louvando e exaltando o seu nome, podendo celebrar esse momento especial de ceia. Sempre é algo novo para nós. Poder relembrar que estamos aqui por causa da graça, por causa de um sacrifício que nos alcançou. Antes de ministrar a palavra, eu gostaria de só falar um pouco para os irmãos do contexto do que nós vamos ministrar nessa manhã. No dia 14 de novembro do ano passado, já à noite, já era um pouco tarde, Deus, Ele age comigo às vezes de maneira bem interessante. Boa parte das mensagens que Ele nos dá para compartilhar com a igreja, é interessante que Ele não me dá no momento que eu estou lendo a Bíblia. Eu vou lendo a Bíblia. E em algum momento, às vezes eu estou andando na rua, às vezes eu estou sentado, às vezes eu estou deitado, e de repente vem aquelas ideias daquilo que Deus quer que a gente compartilhe. E no dia 14 de novembro do ano passado, Deus compartilhou uma palavra ao meu coração muito simples, porém muito necessária. Eu lembro-me que naquela noite, aquilo era tão forte na minha mente e no meu coração que eu não consegui dormir enquanto eu não fui lá e rascunhei e fiz um esboço rápido daquilo que Deus queria compartilhar. E no dia seguinte, que era o dia 15, feriado, o pastor Helder tinha convocado uma reunião de oração no Shalom, pela manhã. E eu lembro que naquela reunião de oração, não saía da minha mente aquilo que Deus queria que fosse compartilhado. 15 de novembro do ano passado. Eu acredito que hoje seja um momento de nós compartilharmos. Talvez alguns achem não ser esse o momento, mas eu acredito que sim. E eu queria compartilhar com a igreja. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Para começar, 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. Segundo Samuel, capítulo 18, vai ser o nosso texto para começar. E depois nós vamos ver outros textos da palavra. Todos se encontraram? Amém? Samuel 18, versículo 19, a partir do 19. Preste atenção na leitura desse texto. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas de entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem estava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas novas. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria.
Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadoque. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele, os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo. Porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado na batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos ler juntos capítulo 18, versículo 33. Todo mundo, vamos lá? Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. 19:4. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nessa manhã. Estamos diante do Senhor e diante da tua palavra. Estamos aqui diante do teu povo. E nós precisamos da tua graça. Nós precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro nessa manhã. Ainda que tenhamos que falar ou que ouvir aquilo que não gostaríamos de ouvir. Mas nós queremos ouvir o que a tua palavra diz. Nós pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que eu pedi para ler capítulo 18, versículo 33 e o capítulo 19, versículo 4? Porque esses dois versículos, eles relatam ou falam, expressam com muita emoção o choro de um rei e o choro de um pai. Só que por trás desse choro de Davi, existe uma longa história. Esse choro não está aqui por acaso. Tem uma longa história. Se vocês tiverem
a curiosidade de depois lerem o capítulo 18 inteiro, você vai perceber que o exército de Davi havia saído para uma grande batalha. E Davi e o seu exército, eles eram acostumados a grandes batalhas e eram também acostumados a grandes vitórias. Mas essa batalha que o exército de Davi iria enfrentar e que Davi como rei estava para enfrentar, era uma batalha diferenciada. Por que era diferenciada para Davi? Porque do outro lado, o comandante do exército inimigo era o seu próprio filho. Preste atenção nisso. Davi era acostumado a grandes batalhas e grandes vitórias, mas essa era diferente, porque do outro lado tinha um exército inimigo e quem comandava esse exército contra ele era o seu próprio filho. De maneira que havia no coração de Davi duas grandes ansiedades. Havia no coração de Davi, queridos, dois grandes desafios. E quais eram? O primeiro era vencer a batalha, porque todo rei quer vencer uma batalha. Mas o segundo desafio era preservar a vida do comandante do exército inimigo, porque o comandante era o seu filho. Para Davi era difícil, porque Absalão, antes de ser seu inimigo, era o seu filho. E o seu coração de rei almejava uma grande vitória. Mas o seu coração de pai almejava a preservação da vida do seu filho. E Davi conhecia muito bem a bravura e conhecia muito bem a alta periculosidade dos comandantes do seu exército. Por isso que eu quero que você abra aí e veja, capítulo 18, versículo 5. Não deixaram Davi ir para a batalha, porque disseram, Davi, você não vai, porque se matarem você, acabou, vai apagar-se a luz de Israel. Então Davi chamou os seus comandantes, capítulo 18, versículo 5, olha aí. Deu ordem, o rei, a quem? A Joabe, a Abisai e a Itai, que eram os comandantes do exército, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem e a todos os capitães acerca de Absalão. Davi conhecia os seus comandantes e sabia que eles eram homens extremamente perigosos. E chama esses homens e diz, olha, vocês vão para a batalha, claro, vocês querem vencer e eu quero a vitória. Agora, o comandante que está lá do outro lado é meu filho. Trate esse rapaz com brandura. Não sejam violentos, agressivos com ele. Sejam compassivos. Tratem com brandura. E aí quando você lê todo o capítulo 18, você vê que teve uma batalha, o exército de Davi venceu a batalha, mas os seus comandantes passaram por cima de sua ordem. E veja aí capítulo 18, versículo 9. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão ficou preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. O que aconteceu? Vinham os homens de Davi e Absalão no seu mulo, e ele entra em uns arbustos, e ele tinha uma cabeleira enorme, e o texto diz que ele ficou preso pela cabeça nesse arbusto, e o mulo foi embora, e ele ficou ali pendurado. Estava morto? Não. Ele estava, como diz o sertanejo, vivinho da Silva. Mas o comandante chega, observe no versículo de número 14. Então disse Joabe, não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho.
Ele desconsiderou a ordem do rei e foi lá, em vez de pegar o filho do rei ainda vivo, levar como prisioneiro de guerra. Joabe simplesmente pega 3 dardos e traspassa. Agora observe o versículo 15. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Versículo de número 17. Levaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Prestaram atenção? Passaram por cima da ordem do rei e mataram seu filho. Então o exército de Davi teve uma grande vitória, porém os seus comandantes não levaram em consideração o que o rei havia dito, e aí matando o comandante, todos o Israel foi embora. E agora, queridos, quem vai dar a notícia para o rei? Quem vai dizer para o rei que houve uma grande vitória? Quem vai dizer para o rei que o seu exército ganhou uma grande batalha? Quem vai avisar para o rei? E aí no versículo de número 19 que nós lemos, você percebe aí um diálogo entre Aimaas, que era filho do sacerdote Zadok, e Joabe. Aimaas disse: olha, Joabe, deixa eu ir dar boa notícia para o rei. Joabe disse: não vá não, não vá, dessa vez não é você. Aí tinha um etíope que era de outra raça, provavelmente um servo de Joabe, e ele chega e diz: é você vai lá, porque a gente não sabe qual vai ser a reação do rei. E o etíope foi embora, correndo. Aimaas insistiu: não, eu quero ir, seja o que for, deixa eu ir. Ele disse: você não vai, porque hoje é morto o filho do rei. E ele insistiu 3ª vez: eu quero ir. E aí Joabe disse: vai. E Aimaas era conhecido pela sua velocidade, e ele simplesmente pegou o caminho melhor. Ele foi pela planície, enquanto o etíope estava indo por outros locais, subindo o monte, descendo o monte. Aimaas pegou a planície e ultrapassou, simplesmente passou o etíope. E aí, queridos, a partir do versículo 24, preste atenção, onde é que Davi estava? Davi estava sentado entre as 2 portas. Havia a porta mais interna e a porta mais externa da cidade. Davi estava ali, fora dos muros, ou melhor, na entrada dos muros da cidade, na expectativa. Ele estava ali na expectativa de receber uma grande notícia. Ele estava ali dividido. Ele estava na expectativa como rei e ele estava na expectativa como pai. E de repente o sentinela olha e diz: olha, está vindo um homem e ele vem só. Aí Davi já disse: olha, se vem só, a notícia é boa. Porque quando havia uma derrota na batalha, o povo saía correndo, todo mundo junto. Vinha um só, é o cara que vai trazer as boas notícias. Aí o rei disse: fique tranquilo, a notícia é boa, porque vem um só. De repente a sentinela olhou e viu que tinha mais outro, e disse: vem um, mas ele também está só. Ele disse: então a notícia é boa, porque está vindo só. E aí o sentinela olhou e disse: eu vejo que o correr do primeiro é semelhante ao correr de Aimaas. Ele disse: melhor ainda, porque esse homem é homem de bem e ele vai trazer boas notícias. Mas o que era uma boa notícia para um rei? Que o seu exército tinha ganhado, tinha sido vitorioso na batalha. E de repente chega Aimaas primeiro, e aí no versículo de número 28, gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Deu a notícia: olha, nós ganhamos. E bendito seja o Senhor, porque Ele puniu aqueles que se levantaram contra você. Agora veja a pergunta de Davi no versículo de número 29. Então perguntou o rei. O que é que ele perguntou? Vai bem o jovem Absalão? Parece que a notícia da grande vitória não teve importância nenhuma, porque Davi queria saber como estava o seu filho.
Aí Aimaas percebeu que a notícia que ele trouxe não era boa. E veja o que Aimaas faz no versículo de número 30. Melhor, 29. Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Ele sabia ou não? Mas agora ele percebeu que a notícia que ele trouxe da grande vitória não era a notícia que o rei queria, porque a preocupação dele ali não estava o rei, estava o pai. Eu quero saber como é que está o jovem Absalão. Você não tem notícia dele não? Não. Versículo 31. Põe-te de lado e espera. Fica aqui, que está vindo outro. Aí no versículo de número 31, chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Notícia maravilhosa para um rei. A mesma que Zadok e Aimaas tinha dado. Mas no versículo de número 32, qual foi a pergunta de Davi? Certo, mas eu quero saber como é que está o meu filho. E o jovem Absalão, ele vai bem? O etíope, que não tinha nada a perder, afinal era um estrangeiro, era um serviçal, ele simplesmente abre a boca e diz para o rei: olha, rei, seja como aquele quem? Seja como Absalão, os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Qual foi a notícia? Absalão morreu. Essa não foi uma boa notícia. Veja a reação de Davi no versículo de número 33, ele começa a abrir a boca. O texto diz que ele, profundamente comovido, ele subiu para a sala que estava em cima da porta e diz que ele chorou e andava de um lado para outro dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Mas agora, o choro de Davi era tarde demais. Por que o choro de Davi era tarde demais? Porque agora, por mais que Davi quisesse, o seu filho não passava de um corpo inerte, de um corpo sem vida, jogado dentro de uma cova e com um monte de pedras sobre ele. Esse era o filho que ele estava chorando por ele, e agora não tinha mais jeito. Davi estava chorando tarde demais, porque por mais que ele quisesse rever a criação do filho, ele não podia mais fazer isso. Por mais que ele quisesse fazer com o filho aquilo que ele nunca fez, ele não podia mais fazer. Por mais que ele quisesse agora reparar os erros na educação dos filhos, ele não pôde mais reparar, porque não tinha como. Por mais que ele quisesse abraçar o seu filho, ele não podia mais abraçar. Por mais que ele quisesse colocar o seu filho no colo, ele não podia mais colocar. Por mais que ele quisesse conversar, andar com seu filho, dizer que o amava, agora não poderia mais, porque o seu filho era um corpo inerte, sem vida, dentro de uma cova, com um monte de pedras sobre ele. O choro de Davi foi tarde demais. Por que eu estou contando para vocês essa história? Porque a palavra que Deus me deu naquele dia 14 de novembro foi: quando é que o choro pode ser tarde demais? E eu queria que nós pensássemos nessa manhã como igreja, como pais, como filhos, como mãe. Quando é que o choro pode ser tarde demais? Abra sua Bíblia em 1 Reis, logo depois de Samuel. 1 Reis, capítulo 1. Primeira Reis, capítulo 1, começa dizendo, versículo 1: sendo o rei Davi já velho, entrado em dias, envolviam-nos em roupas ou com roupas, porém não
se aquecia. Quem conhece a história sabe que até providenciaram uma virgem para ver se aquecia o rei. Mas ele estava velho, jogado. Mas preste atenção no versículo 5. Então Adonias, quem era Adonias? Adonias, pastor, era filho de Agite. E quem era Agite? Era uma das esposas de Davi. Adonias era filho de Davi. Então Adonias, aproveitando-se da velhice do pai, o que é que ele fez? Se exaltou e disse o quê? Eu reinarei. Meu pai está para morrer, eu vou reinar. Aí o que é que ele providenciou? Carros e cavaleiros. 50 homens que corressem adiante dele. Mas por que Adonias fez isso? Versículo 6. O que é que diz? Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Repita isso aí. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Adonias era filho de Davi. Quando é que o choro, queridos, pode ser tarde demais? Preste atenção nisso aqui. Quando nós criamos filhos baseados no princípio da não contrariedade. Eu vou repetir isso aqui. O choro pode ser tarde demais quando nós criamos filhos baseados no princípio da não contrariedade. Esse texto mostra que Davi nunca contrariou seu filho. Esse texto mostra que Davi sempre fez os gostos de Adonias, sempre fez as suas vontades, sempre cedeu aos seus caprichos. Esse texto mostra que Davi nunca repreendeu Adonias pelo seu mau procedimento. Esse texto mostra que Davi nunca repreendeu, nunca disciplinou seu filho por sua rebeldia. Esse texto mostra que Davi nunca disse não para Adonias. Esse texto mostra que Davi nunca impôs limites ao comportamento de Adonias, nunca contrariou o filho, negando-lhe algo ou alguma coisa. E sabe o que aconteceu? Adonias cresceu sem entender que na vida não se faz tudo o que quer e na vida não se obtém tudo o que se deseja, mesmo quando se é filho de rei. Preste atenção, o resultado dessa criação de Davi, norteado pelo princípio da não contrariedade, fez com que Adonias se tornasse um adulto problemático e um adulto causador de problemas. Escute o que eu estou dizendo nessa manhã. Aproveitando-se da velhice do seu pai, ele simplesmente quis tomar o trono que já estava prometido para Salomão. Mas quando nós olhamos para os outros filhos de Davi, nós percebemos, queridos, que o princípio da não contrariedade não foi usado só com Adonias, não. Esse princípio de não contrariar os filhos, Davi utilizou com todos os seus filhos. Quando você lê a história, por exemplo, você vê o filho mais velho chamado Amnon. Amnon estuprou a própria irmã. Acabou com o seu futuro, acabou com o futuro da sua irmã e simplesmente gerou um problema sério entre ele e Absalão. E vocês sabem o que é que Davi fez quando Amnon estuprou a sua irmã? Nada. Davi apenas ficou irado, mas ele não chamou seu filho para uma conversa séria. Davi até ficou irado, mas ele não deu um safanão em Amnon. Por quê? Porque ele criou os filhos baseado nisso. Eu não posso contrariar o menino. E o menino cresce achando que pode fazer tudo e pode até estuprar a irmã. Quando você olha para a vida de Absalão, Absalão, vingando-se do estupro da sua irmã Tamar, ele planejou, arquitetou e executou o assassinato, a morte do seu próprio irmão Amnon.
filho de Davi, Absalão rebelou-se contra o seu próprio pai. Absalão tomou o trono do seu pai. Absalão envergonhou o seu pai quando publicamente ele teve relações sexuais com as concubinas do seu pai, para envergonhá-lo. Amados, Davi criou os filhos entregues a si mesmos. Isso tem me preocupado como pai e como pastor. Davi criou os filhos entregues a si mesmo e depois disso, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, criou os filhos entregues a si mesmo e quando depois se tornaram adultos, eles envergonharam e causaram tristeza ao próprio pai. Mas agora eu quero sair de Davi e chegar até nós. Pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, não deixe o seu filho entregue a si mesmo. Pelo amor de Deus, contrarie o seu filho, imponha limites, diga não para ele, ajude o seu filho a entender que na vida não se faz o que quer e na vida não se obtém tudo o que se deseja. Ajude, porque ele precisa de você. Quando nós contrariamos os nossos filhos, não cedendo aos seus caprichos egoístas, nós os preparamos para a vida. Sabe por quê? Porque a vida é cheia de contrariedades. Quando nós contrariamos os nossos filhos, nós não contrariamos, nós contribuímos para que eles cresçam e se tornem adultos problemáticos e causadores de problemas. O escritor de Provérbios, ele disse algo que a sociedade está querendo anular há muito tempo. Ele disse, olha, a vara e a disciplina dão sabedoria. Preste atenção, a vara e a disciplina dão ao meu filho, ao seu filho, aos nossos filhos, dão a eles sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, diz o texto, venha envergonhar a sua mãe. Eu estava certo dia no Banco do Brasil, ali bem no início dos caixas. E eu fiquei impressionado, não só eu, como todos que ali estavam. Tinha um pirralho, ele não passava de 3 anos de idade. Nós não sabíamos, mas aquele que estava correndo atrás dele no banco era o seu pai. E aquela que estava na boca do caixa era a sua mãe. E esse menino corria naquele banco e ia em todos os caixas e metia o dedo e batia em tudo. E minha mãe olhava, meu filho não faz isso. E ele nem aí para a mãe, batia e jogava no chão e rolava. E o pai corria atrás e levantava ele e se jogava de novo. Isso no Banco do Brasil, no meio de todo mundo. E alguém que estava na fila disse, se esse menino tivesse um pai. E o pai estava ali. Irmãos, preste atenção. Existe uma linda e uma emocionante propaganda, apelativa propaganda do governo, que eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer para vocês. Essa propaganda apelativa do governo foi inspirada pelo inferno. Não foi inspirada por Deus. Porque a propaganda do governo passa um papai abraçando um filho e aí a frase, não bata, eduque. Quando você bate em seu filho, o amor se quebra. Onde foi que eles acharam essa informação? Quem disse que bater no filho quando necessário e na dosagem correta o amor se quebra? Eu bato nos meus filhos desde que eles são pequenos e eles me amam. Depois que eles choram, eles vêm nos abraçar. Eles vêm ficar no nosso colo. O amor não se quebra. O amor se quebra quando existe espancamento. Aí sim, não espanque o seu filho. Mas a bendita varinha é um elemento essencial para a educação do seu filho. Então guarde isso aqui no seu coração.
Se você não fizer uso dessa farinha agora, a polícia vai fazer no futuro. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Se você não fizer uso da varinha agora e você não impuser limites, a cela de um presídio vai colocar limites nele. Se você não impuser sobre o seu filho, se você não contrariá-lo agora, a vida vai contrariá-lo e ele não vai estar preparado para a vida. Faça agora, enquanto há tempo, porque o choro pode ser tarde demais. Quando é que o choro pode ser tarde demais? Em primeiro lugar, quando nós criamos filhos baseados no princípio da não contrariedade. Agora abra a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 13, voltando um pouquinho, 2 Samuel capítulo 13, Segunda Samuel 13, a partir do versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, ou seja, meio irmão de Tamar, o que é que ele fez? Ele se enamorou dela. Ele ficou apaixonadinho pela sua meia-irmã. E aí no versículo 2 diz: angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Ele ficou tão apaixonado pela irmã dele, que ele adoeceu. E aí um amigo dele, chamado Jonadab, eu não sei se amigo ou inimigo, no versículo 3... ele percebeu que Amnon estava emagrecendo, que Amnon estava triste, que Amnon estava angustiado. E esse amigo dele chega e dá um conselho, versículo 5. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me comida, comerei de sua mão. Qual foi o conselho? Amnon, você quer ficar com tua irmã? É o seguinte: você finge que está doente, teu pai vem te visitar, e quando teu pai vier visitar, tu sabes, Amnon, ele libera tudo para vocês. Vocês são o filhinho de papai. Ele vai liberar tudo. Você diz: papai, eu quero. Eu estou falando de um adulto. Mas ele estava agindo como uma criança. Papai, eu estou doente e eu quero que o senhor mande Tamar, minha irmã, fazer comidinha para mim. E ela me dá a comida e da sua própria mão, aí eu como e eu vou ficar bom. Era um adulto. Sabe o que aconteceu no versículo 6? Deitou-se, pois, Amnon, fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Qual foi o resultado? Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon teu irmão e faz-lhe comida. Queridos, o choro pode ser tarde demais quando nós somos concessivos ou permissivos demais na criação dos nossos filhos. E uma coisa puxa a outra. Não querendo contrariar os filhos, simplesmente a gente libera tudo. Não querendo contrariar os filhos, Davi simplesmente fazia e cedia às vontades dos seus filhos. Agora, o que eu acho interessante nesse texto
É que os filhos sabiam disso, que podiam conseguir tudo o que queriam com papai, porque papai não me nega nada. Mas não só os filhos sabiam, os amigos dos filhos também sabiam. Ou vocês sabem que Amnon, acham que Amnon deu o conselho sem saber de nada. Amnon cresceu junto, melhor, Jonadab cresceu junto com Amnon. Sabia que papai liberava tudo para eles. E aí chega e dá o conselho. Pegaram Davi no seu ponto fraco. Concessivo demais, permissivo demais. E vocês sabem qual foi o resultado? Leiam o texto depois. Amnon, junto com a sua irmã no quarto, mandou todo mundo sair e forçou a sua irmã a ter relações sexuais, estuprou sua irmã. Quando ele acabou de estuprar a sua irmã, ele simplesmente passou a ter nojo dela. Cadê a paixão? Cadê o amor? Ele passou a ter nojo de sua irmã e a desprezou. Mas queridos, Absalão era o irmão verdadeiro de Tamar. E o texto diz que Absalão passou a odiar Amnon e não lhe disse nada. Sabe aquele ódio dentro do coração que você fica esperando a oportunidade para acabar com quem lhe prejudicou? Absalão guardou no coração. 2 anos depois, nada aconteceu com Amnon. 2 anos depois, Absalão pega papai no mesmo ponto fraco. Absalão planejou tudo. Eu vou tosquiar as ovelhas, eu vou convidar meu pai, eu vou convidar os servos de meu pai, eu vou convidar os filhos do meu pai, e nessa hora eu vou dar bebida para todo mundo e eu vou matar meu irmão. 2 anos depois eu vou me vingar. Aí Absalão chegou e disse: pai, eu vou tosquear as ovelhas tal dia, e eu queria muito que o Senhor fosse com seus servos, com seus filhos. Davi percebeu. Disse: para que isso, meu filho? Não há necessidade, não precisa a gente dar esse prejuízo, a gente não quer ser pesado a você. Eu não vou. Ele disse: tá bom, papai, mas ele insistiu. Então manda, nem que sejam os teus filhos, os meus irmãos, para estarem comigo naquele dia. Sabe o que é que papai fez? Deixou. Davi sabia que Absalão não batia com Amnon, que havia ódio naquele coração. No fundo, Davi sabia o que Absalão estava planejando, mas ele não conseguia resistir. Se o filho insistisse, ele dava. E eu fico pensando, quantos filhos hoje que sabem disso e vencem os pais pelo cansaço. Papai diz: eu não dou, mas ele diz: eu quero. Mas ele percebe que a voz de papai é fraquinha, ele insiste: papai, mamãe, eu quero. E aí vence pelo cansaço. Tá bom, menino, vai. E o menino vai e se estraga. Você sabe qual foi a consequência disso aqui? Absalão matou o seu irmão Amnon. Matou o seu irmão. E agora Davi, por ser permissivo demais, ele tem que chorar a morte do seu filho. E pela lei de Israel, ele tinha que chorar a segunda, porque Absalão tinha que sofrer a pena de morte. Mas como era filho do rei, fizeram uma reunião e chegaram a uma conclusão: vamos fazer o seguinte, nós não vamos matá-lo, mas vamos colocá-lo em outro país, ele vai ser exilado. Por ser permissivo demais, Davi chorou amargamente a morte de Amnon e teve que estar anos e anos ausente, sem ver a cara do seu filho Absalão. Davi era um problema. E nós? Por isso que aquilo que Deus pôs no meu coração é para dizer para nós, para você que é pai: não seja, pelo amor de Deus, concessivo demais na criação do seu filho. Não ceda aos seus caprichos simplesmente para evitar o estresse. Eu estou estressado, então desse menino me tira a paciência, então vai.
Pelo amor de Deus, não seja concessivo demais com os caprichos dele. Eu tenho que fazer, senão ele vai ficar revoltado. Eu tenho que fazer, senão ele vai ficar chateado. Eu tenho que fazer, senão ele vai ficar com raiva. Preste atenção, não se deixe vencer pelos pedidos insistentes do seu filho. É melhor que ele fique revoltado agora do que você ser chamado na delegacia para responder por ele. Preste atenção. É melhor que ele fique revoltado agora. E eu estou dizendo isso sem nenhum medo. É melhor que ele fique revoltado agora do que você ser comunicado e ser convidado para o sepultamento dele. Aí o choro vai ser tarde demais. Pais concessivos, pais permissivos, pais que cedem aos caprichos dos filhos. Deus vai cobrar de vocês o sangue dos seus filhos. Aí o choro pode ser tarde demais. Mas abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Quando é que o choro pode ser tarde demais? Quando é que o choro pode ser tarde demais? Quando criamos filhos baseados no princípio da não contrariedade? Quando somos concessivos demais na criação dos filhos? Mas tem uma terceira razão no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo de número 29. Deus está falando com o sacerdote Eli. E no versículo 29 está escrito, Deus falando: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que me fizessem na minha morada? Deus está perguntando para Eli. E continua a pergunta: e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Qual foi a pergunta de Deus para Eli? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Você sabe quando é que o choro pode ser tarde demais? Quando nós honramos os nossos filhos mais do que a Deus. Eli era sacerdote. Os seus filhos exerciam o sacerdócio em Siló. E nesse capítulo 2 nós somos informados que os filhos de Eli, sacerdotes, eram filhos de Belial. Eram homens ímpios. Nós somos informados nesse texto que os filhos de Eli desprezavam a oferta do Senhor. Eles não se importavam com o Senhor. Esse texto mostra que os filhos de Eli mantinham relações sexuais com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O pai sabia de tudo isso. O pai conversava, mas os meninos que já eram adultos sacerdotes, eles continuavam do mesmo jeito. Eles não davam ouvidos ao seu pai. E Eli, sacerdote, sabedor de tudo isso, ele nunca tomou uma medida mais séria com os seus filhos. Ele deixou com que eles continuassem como sacerdotes. Ele nunca tomou a postura de destituir os filhos do cargo, de destituir os filhos do ofício. Ele nunca tomou a postura de afastar os filhos do ministério sacerdotal. Nunca. Aí Deus chega para ele e pergunta o quê? Por que você honra os teus filhos mais do que a mim?
Vocês sabem o que eles estão fazendo. E você ainda continua dando honra para eles e deixando-os no ministério sacerdotal. Amados, Deus já havia alertado Eli. Deus já havia chegado para Eli, Deus tinha falado: olha, aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Escute aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem muitos pais honrando mais os seus filhos do que a Deus. Hoje, dentro da própria igreja, tem muitos pais honrando mais os seus filhos do que a Deus. Quem são, pastor? São aqueles pais que fazem de conta que não estão vendo nada. São aqueles pais que encobrem os pecados, as perversões, as malandragens, as desonestidades, as falcatruas dos filhos. Encobrem. Escute o que eu estou dizendo. Quantos pais hoje, em nossos dias, se envolvem em mentiras para livrar a pele dos filhos? Quantos pais hoje dão razão, defendem os filhos, mesmo sabendo que eles estão agindo de maneira errada, mesmo sabendo que eles estão sendo infiéis a Deus, mas mesmo assim, dão razão e defendem? Quantos pais que apoiam os seus filhos, mesmo sabendo que na escola, mesmo sabendo que na sociedade, mesmo sabendo que na igreja, eles simplesmente não respeitam a autoridade constituída por Deus, e os pais ainda defendem? Quantos pais que apoiam os filhos, mesmo os filhos tomando decisões contrárias à vontade de Deus, e os pais apoiam? Quantos pais que apoiam os filhos, mesmo ciente que o que eles estão quebrando princípios eternos da palavra de Deus? Quantos pais que não têm coragem de confrontar os filhos, mesmo sabendo que aquilo que eles estão fazendo é desonesto, é ilegal, é uma afronta ao Senhor dos Exércitos, e não confronta? Quando nós honramos mais os nossos filhos do que a Deus, preste atenção, o choro pode ser tarde demais. Capítulo 19, para a gente encerrar, de 2 Samuel. Capítulo 19, a gente encerra aqui, versículo de número 2. Segunda Samuel 19, 2 está escrito: então a vitória se tornou, naquele mesmo dia, ela se tornou em quê? Em luto. Para quem? Para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto. E aqui a gente termina com uma pergunta: quando é que a vitória se transforma em luto? Vitória em luto, pastor? Não existe. Está aqui. A vitória naquele dia transformou-se em luto. Sabe quando é que a vitória se transforma em luto? Quando nós passamos a vida inteira correndo atrás de muitas outras coisas, mas nós não temos tempo para correr junto e atrás dos nossos filhos. Aí a vitória se transforma em luto. Quando nós olhamos para esse texto, no capítulo 18, versículo 33, Davi, quando já era tarde demais, quando não havia mais possibilidade de abraçar seu filho, quando não havia mais como acariciar o seu filho, brincar com o seu filho, conversar com o seu filho, quando ele não podia fazer mais nada, no versículo 33 do capítulo 18, no finalzinho, ele diz: quem me dera eu morrer por ti.
Ele disse: eu preferia ter morrido e que tu estivesses vivo. Mas quando que Davi disse isso? Quando já era tarde demais. Davi passou a vida inteira ocupado demais. Ele passou a vida inteira enfrentando gigantes, travando batalhas, passou a vida inteira julgando as causas do povo, passou a vida inteira projetando até construir a casa de Deus, mas sem dar a devida atenção, a devida importância e o devido valor à criação dos filhos. E agora, quando já era tarde demais, ele se mostra disposto a não só criar bem, mas dar a própria vida pelo filho. O choro pode ser tarde demais. E a vitória pode se transformar em luto. Se nós começarmos e continuarmos correndo atrás de muitas outras coisas, e esquecendo da nossa casa. Por isso eu queria dizer para você que está aqui nessa manhã, ainda há tempo. O seu filho está vivo. Pelo menos alguns que eu conheço. Ainda há tempo, então invista no seu filho. Recupere o tempo perdido. Pastor, ele já está com 18, pastor, ele já está com 15, pastor, ele já está com 17. Há tempo. Ele não está numa cova debaixo de um monte de pedras. Ele está em casa com você. Há tempo. Então, se você nunca contrariou o seu filho, se você sempre foi permissivo na criação do seu filho, converse com ele. Peça perdão e diga para ele na cara dele: meu filho, eu preciso contrariar os seus caprichos. Eu preciso contrariar as suas vontades egoístas. Eu não posso ser mais concessivo com você. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Chega para o teu filho e diz: meu filho, me perdoe. Porque eu tenho honrado mais você do que a Deus. E agora eu decidi honrar mais a Deus do que você. Por isso que agora não tem conversa. Nós vamos tratar os seus problemas. Enquanto há tempo. Chegue para ele e diga: meu filho, perdoe-me. Porque eu estou correndo atrás de muitas outras coisas. Mas eu estou esquecendo de você. E você é importante para mim. Os filhos são herança do Senhor. São o quê? E diz: e o fruto do ventre, o seu galardão. Seu filho é trabalhoso, ele é herança do Senhor. Seu filho não tem levado muito em consideração os seus conselhos, ele continua sendo herança do Senhor. Não desista dele. Porque se você desistir, as drogas vão investir. O mundo do crime vai investir. A prostituição vai investir. Então, invista neles. Eu já contei aqui que nós temos um ritual na minha casa. Nas segundas-feiras nós fazemos ali o nosso culto. E aí quando termina o culto, Júnior e Agnes já sabem. Terminou o culto, eles vêm, se ajoelham. Eu coloco a mão direita sobre o meu filho mais velho, a mão esquerda sobre a minha filha mais nova, e eu os abençoo. Ministro a bênção e a proteção de Deus sobre eles. Peço que Deus possa enchê-los do Espírito Santo. E que Deus possa usar os meus filhos para a sua glória. Imponha as mãos sobre os seus filhos. As suas mãos têm o poder de Deus para abençoar. Ninguém mais pode fazer isso. Você pode, porque Deus lhe deu essa autoridade. Abençoe o seu filho. E eu queria que você ficasse de pé agora. O seu filho está aqui dentro desse templo.
Eu não vou pedir para os filhos saírem de onde estão. Os filhos ficam aonde estão. E os pais que estão aqui nessa manhã, que têm filhos aqui dentro, saiam do seu lugar e vão até onde estão os seus filhos. Aí você pode dizer, pastor, mas meu filho não está aqui. Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Abençoe a vida dele onde quer que ele esteja agora. E diga para Deus que você não desiste dele. Mas está complicado, não desista. Você tem o poder de abençoar. Pastor, meu filho já é casado. Vá, se ele estiver aqui dentro e ele é casado, chegue perto dele e abençoe a vida dele. Louve a Deus pelos filhos que você tem. E comece a tomar algumas atitudes. Porque a palavra de Deus é clara. Não vamos deixar chegar ao ponto que Davi chegou. Porque ali o choro já foi tarde demais. Deus reservou essa manhã para trazer uma palavra para o seu coração. E se você está aqui, seu filho não está, e você quiser adotar um desses adolescentes que aqui estão, eu queria que também você saísse do seu lugar, mesmo não sendo mãe nem pai, mas chegue junto de um desses adolescentes e os abençoe agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você já começasse a orar, colocando os seus filhos, louvando a Deus por a vida dos seus filhos. E se Deus ministrou ao seu coração algo que precisa melhorar, fale para Deus, Deus, eu quero melhorar. Me dê a tua graça e a tua misericórdia. Amém e amém.